Pessoal, estamos de novo aí, mais um dia. Eu e meu parceiro Guilherme, da gente bater um papo aí com vocês, né, nesse último dia da imersão do Conversa Labs, para falar com vocês da parte boa. Como vender? Como que a gente pensa, como que eu acredito que vocês podem oferecer o Conversa Labs, que é um sistema bem diferente, para os clientes de vocês, no dia a dia de vocês aí, né, Guilherme? É um sistema bem completo, né, Gui? O Guilherme caprichou bastante no sistema aí. Então, nossa ideia hoje, pessoal, é bater um papo legal com vocês, né? Eu vou apresentar aqui algumas ideias, dar a nossa visão de como que vocês podem fazer, né, Gui? A venda do Conversa Labs, né? Exato, exatamente. Deixa eu pôr aqui na tela, pessoal. Montei até um slide. Pessoal, seguinte. Um dos problemas, eu vou chamar de problema, tá, gente? Com todo respeito, né? Que a gente que é técnico tem, é um sério problema em vender, né? Acho que todo mundo aqui passa por algum tipo de gargalo, de débito técnico na hora de fazer ali a venda, né? Na hora do faz-me rir, né, Guilherme? E acaba que a gente percebe, né, Gui, que inclusive analisando o mercado, quando a gente foi montar a precificação, montar o produto, montar as coisas, a gente percebeu algumas maneiras de revender isso daqui, que eu acredito, e o Guilherme compartilha comigo nessa opinião, que eu acho que o pessoal vende muito barato, né? E a questão, pessoal, não é nem questão de ser barato ou caro também, tá? É um preço justo. Vamos pegar aqui, né, Gui, que vocês vão resolver, eu digo vocês, todos vocês que vão pegar um sistema e vão repassar para uma outra pessoa. Vocês absorvem uma camada técnica muito grande do sistema, né? Vocês absorvem muita coisa. Vocês simplificam, mastigam, vocês fazem backup, gerencia, atualiza, implementa, configura, dá treinamento. Você faz muita coisa para que o seu cliente simplesmente logue e use, né? Quando você vai para um sistema como o NITN, por exemplo, ele já é mais complicado. O usuário final mesmo assim, não se dá bem com o NITN. Ele é técnico. Agora, a nossa proposta foi trazer para vocês tudo dentro do Conversa Labs, para que vocês consigam dar até um poder maior na mão do seu usuário final. Né, Gui? De pegar esse cara e falar assim, ó, seguinte, você vai vender aqui o sistema, ó, tá prontinho aqui para você, um sistema só, né, para que vocês consigam agregar o maior valor possível aqui para o sistema. Então a ideia aqui, né, Gui, a gente bater um papo hoje, fazer um playbook de monetização aí de como que você pode pegar o conhecimento que vocês têm de vendas, de marketing, de automação, de IA e técnico, né, de Docker, de infra, e converter isso aí numa receita recorrente, tá, gente? Não é tigrinho, né, Gui? Não é tigrinho, não Exato. é jogo, não é bet, né? A ideia é a gente falar aqui sobre como que a gente pretende trabalhar também aí a questão da comunidade, né, Gui? Exato. E eu acho que o Guilherme também participou, né, Gui, dessa transição, que eu também participei, de ser um cara que executa, um cara técnico que executa, para virar o dono do negócio, né? A Conversa Labs é a quarta empresa, né, quarto CNPJ do Luizão aqui. E assim, a ideia, pessoal, é a gente trabalhar a parte técnica, o conhecimento que eu particularmente tenho de programação, de marketing, de IA, de automação, estou há bastante tempo na automação, né? Antes de existir a automação, essa moderna, né? Eu tô querendo desde a antiga. E como que eu posso pegar, né, Gui, o meu dia a dia aqui de trabalhar, de abrir o notebook e resolver um problema, como que eu posso transformar isso aí em dinheiro? Que no fim das contas é o que importa, né, Gui? De fazer isso daí, Exato. né? Então, assim, aqui, por exemplo, pessoal, a gente fala muito em escalar. Eu acho que a maior diferença vai ser essa. No dia a dia, pessoal, a maior diferença vai ser essa, de vocês conseguirem de alguma forma escalar, né? E aqui a gente fala, né, que a escalabilidade exige abandonar a venda de ferramenta para que você possa orquestrar operações inteiras. Esse é o objetivo, né, Guilherme? A gente fala assim, ó, e aí, pessoal, eu falo com muita dor no coração que o NITN, por exemplo, não serve para todo mundo, pessoal. Tem muita gente que tem um pouco de calafrio de usar o NITN por ser menos técnico. O cara que é mais técnico, ele já prefere usar o NITN. Então, quando eu lido com uma ferramenta que eu tenho que explicar para uma parte, convencer a outra parte, é difícil, né, de você ganhar escala. A nossa ideia de, ao invés de eu ficar criando community node para NITN, ficar customizando a NITN, a gente trazer o NITN, vamos dizer assim, a automação para dentro da ferramenta, é para simplificar isso aí, para que você possa oferecer para o seu cliente um sistema, um software
que é um ecossistema, né? Ele vai orquestrar ali a operação inteira do cara. Toda a questão do atendimento, desde a API, que faz a conexão com o WhatsApp, a automação, ao Maestro, que faz o agente, enfim, né? Ao Chatbot, que já faz nativamente o atendimento. E vocês, né, com todo respeito, tá, gente, tem que trocar o chapéu. É uma questão que tem que acontecer, de tirar o chapéu do cara que é técnico e ser um pouco mais estrategista. Eu coloquei aqui nesse slide, ficou legal, porque eu pedi para ele fazer um D para, né, Guilherme, assim, do que tem, que era e o que tem que ser, né? Ó. O técnico, ele tem foco na entrega de automação isolada. O cara que é mais estratégico, ele tem o foco em uma infraestrutura completa de atendimento. Então, a gente percebe muito no grupo, né, Gui? Do cara fala, pô, montei um agente, montei um workflow, não é assim. Montei uma infra, montei um ecossistema, montei um sistema de atendimento, e não um agente que responde no WhatsApp. A maneira como você fala, a maneira como você vende, a maneira como você enxerga o seu produto, pessoal, muda muito o resultado que você vai ter com ele, né? E também aqui, ó, vende tempo e código versus o cara que vende uma solução e um ecossistema. É isso. A gente percebe, né, Gui, do pessoal que paga uma bala ali pro cloud, gasta uma grana pro cloud, no final do mês não tem um usuário computando no sistema. Né? Lá na Promoveb a gente tem lá o Founders, e eu bato insistentemente nisso. Gente, vocês têm que ter, antes de ter a segunda conta do cloud, para você poder tomar banho de token, você tem que ter alguém pagando você já. Porque senão você só está jogando dinheiro fora. Né? E parar de vender o tempo e código no sentido, pessoal, que por mais que seja valoroso isso, e muita gente faz a vida, eu vendi e ainda vendo por muito tempo o meu tempo e também código, eu entendo que se você montar um ecossistema e vender uma solução, você escala mais, ainda mais se ela for replicável. Então, eu não tenho tanto tempo de ir no N8N e criar um montão de workflow para todos os clientes, mas facilitou muito colocar a automação dentro do Conversa Labs. O que você faz em 1 hora no N8N, você faz em 10 minutos no Conversa Labs. Pelo grau de integração, né, Gui? Por remover a complexidade, que lá no N8N faz sentido ele ter tudo isso aqui, mas aqui no Conversa Labs não fez sentido. A gente quis facilitar a vida, né? Então, eu consigo vender uma solução e montar um ecossistema da API, da automação, do agente, do atendimento, né? Outro ponto, né, pessoal, do cliente ditar o escopo, né, versus o estrategista vai limitar, vai ditar o limite operacional daquilo ali. Enquanto você deixar o cliente colocar a mão no negócio, pessoal, no caso de vocês, o cliente final de vocês, ditar o que vai ter ou não vai ter, é difícil, pessoal, porque ele nunca vai comprar, porque ele nunca está satisfeito. Vocês vão chegar e vão falar assim, ó, eu tenho uma solução que faz X. E vocês vão vender aquilo para ele, mostrando que faz X. Ah, mas tem como fazer isso? Não, a solução faz isso. Pessoal, você vai perder uma venda ou outra, mas no final você vai dormir, você vai viajar, você vai descansar, vai ter final de semana, vai poder ter um feriado, porque senão você vende a alma pro cara e não consegue entregar, pessoal. É um caminho sem fim, né? Então, enquanto você é um cara técnico que vende consultoria, vende serviço, beleza você trabalhar assim. Se você quiser escalar, não é. Você vai ter que defender agora o fato da ferramenta não ter alguma coisa. Você vai ter que defender algum limite dela, porque vai ter que ser assim, pessoal. Não tem como ter tudo. Não tem, né? E por último, né, a receita é pontual e imprevisível versus a receita é recorrente e estruturada. A gente trabalha, né, Guilherme? Eu, muitos anos, a PowerTIC tem 10 anos. Antes da PowerTIC, eu já tenho outro CNPJ. Ali você percebe que eu não, cada mês é uma luta, né? Cada mês é um mês, né? A gente tem o famoso janeirão, que tá todo mundo pagando ZI, IPTA, IPTU e tudo isso aí, e acaba que, infelizmente, o povo atrasa com a gente. Tem o dezembrão, que é um pós-Black Friday, que muita gente gasta dinheiro no Black Friday, ou gasta dinheiro em dezembro, com férias da criança, viagem de final de ano, parente que vem em casa, e acaba que você também fica de lado. A gente tem aquela máxima no Brasil de que o ano começa depois do carnaval. É verdade, muita gente só vai fazer negócio mesmo. Então, quem trabalha no modelo de consultoria, apesar de eu trabalhar muitos anos com isso, a gente sabe que é difícil. Você tem que ter outra coisa, você tem que ter dois, né? Também não sou a favor de ter um negócio só, né? Tem que ter vários, né? Agora, a gente entende que o SaaS, se você vender uma solução para uma empresa e você cada vez mais não está se colocando como um cara que está customizando aquilo, mas é algo que entregou pronto, que resolve,
você escala e a pessoa vai ter uma dependência daquilo e ela vai pagar. Se for na recorrência e não tiver que ter a sua mão, ela vai pagar. Todo mundo que faz consultoria aqui sabe que o mês que não tem consultoria não tem dinheiro. Ô, Luísa, eu vou tirar um mês de férias. Por que o povo não tira um mês de férias? Porque senão não recebe, é um mês sem receber, né? Simples assim. Então, pessoal, eu acho que é uma boa hora de você começar a olhar para alguns clientes e falar assim, pô, para esse cara aqui, ao invés de eu fazer uma consultoria, eu vou vender a solução SaaS para ele. Eu vou já oferecer um sistema que é pronto, eu vou customizar aquilo uma vez e é isso. Para ficar ali, ó, na recorrência, né, Guilherme? Então, eu quis fazer esse deparo, pessoal, para vocês entenderem que tem que trocar chapéu. Eu acredito que vocês vão utilizar os dois. Vocês vão fazer muita consultoria de NHN, muita consultoria de chat ainda, para aqueles casos que vocês vão enxergar que convém fazer isso, e também vão fazer muita venda de Conversa Labs, e já está pronto, e já está mais mastigado, e aí você vai ter um ganho maior, porque a ferramenta vai entregar mais, sem que você tenha esse esforço de ter que fazer aquilo ali entregar mais, né, Gui? Tem algum Exato. comentário, Gui, em relação a isso aqui, de trocar o chapéu aí É da exatamente automação? isso, professor. A minha visão relacionada a esse contexto é que, ao invés de você tentar personalizar uma solução que você quer escalar, né? Aí a gente está falando sobre estratégia, né, de escalabilidade. De escala. Você que quer crescer, né? Então, dentro dessa estratégia, eu vejo que o software ele é a peça fundamental e essencial dentro desse mecanismo. E aí, quando você tem esse software que ele consegue englobar qualquer personalização, então, exemplo, você não precisa, eu não vou precisar ir no N8N para personalizar uma API para o cliente, eu já faço isso dentro do software. Dentro desse mecanismo, você ganha vantagem, exemplo, vocês podem ir lá e criar um marketplace para o cliente clicar ali e já comprar a automação pronta dentro do próprio sistema. Então, essa estratégia que faz a diferença na hora de você fechar um grande negócio, ou vários grandes negócios, que aí a gente está falando sobre escalabilidade. Sim. Então, a estratégia do software, ela é fundamental, né? Ela traz essa vantagem de você ter tudo num lugar só, de forma organizada e centralizada, sem você ter que personalizar muito e acabar perdendo em uma escalabilidade que você não consiga dar continuidade, né? Então, é fundamental esse ponto e ter essa visão, né, professor, você conseguir fazer esse depara, né? Fazer essa comparação. É porque, de novo, né, gente, tem situação que você vai falar, pô, Luiz, nesse meu cliente aqui, cara, compensa eu vender para ele no HN, porque eu vou vender algo mais robusto e eu vou integrar outras coisas também. Fala, puta, aí faz todo sentido, né, Guilherme? Pô, eu vou entregar outras coisas que não tem a ver com o CRM aqui, mas faz parte da automação dele. Beleza, não tá dentro do contexto do Conversa Labs. E aí você vende como um serviço a mais para ele. Só que tem muita gente, né, Guilherme, que fala, pô, eu quero agregar o máximo possível sem ter que me complicar também. A operação do cara não é complicada, mas acaba que a minha fica complicada em oferecer para ele a solução. Então, é vocês fazerem essa visão de aonde convém um, aonde convém outro, né? Para vocês poderem ganhar uma escala aí, né? E aí, pessoal, a ideia, né, é que assim, e aí é uma questão minha do Guilherme, de você vender para o cliente, você começar a enxergar a solução pro cliente como uma infra completa e não como ferramentas isoladas. Não que a ferramenta isolada seja ruim, tá, gente? Não é isso. Mas quando você agrega, você ganha, né? Então, por exemplo, né, ó, eu não vou enxergar aqui, ó, não venda a ferramenta, venda o ecossistema e o aumento de margem do seu cliente. Então, você pode, inclusive, ter tudo do Conversa Labs e ainda colocar o NHN pro cara. Tranquilo, né? Se você estiver agregando valor para você e para ele, beleza. Mas e aquele cara que. E aí, pessoal, eu trabalho com consultoria de NHN. Esse ano, 2026, é o quinto ano, né, que eu trabalho com consultoria de NHN. Sempre a gente esbarrou num ponto, né? Um único ponto da NHN, né? Tem gente que acha que por você montar o Lego, isso é uma fraqueza. A gente gasta um bom tempo explicando que a beleza do open source
É eu ter o chat útil, é eu ter o n8n, é eu ter uma API open source, é eu ter ali um outro sistema que integra, é eu ter um typebot, é eu colocar um metabase, montar relatório. É você ter 5, 6 sistemas ali que vão montar o ecossistema para o cara. Tem gente que não entende assim. Ele tem uma visão mais, não vou dizer antiga, tá, gente? Uma visão mais tradicional de achar que aquele software tem que fazer tudo, né? Então, é muito comum em consultoria, e eu participo, às vezes, de reunião com as empresas que me contratam para fazer reunião com eles, para defender o fato de ser isolado, né? De ser uma ferramenta à parte. Então, aqui, pensando nisso, a gente falou, vai ser o seu argumento de venda. Se você quiser vender que tudo dentro da ferramenta é a melhor coisa do mundo, você vai ter essa possibilidade. Se você quiser vender que tudo dentro da ferramenta é a melhor coisa do mundo, mas ainda tem a opção de pôr um N8N e escalar ainda mais, tudo certo também. A gente trouxe opção para vocês, né? Vocês vão ter opção para poder mostrar isso aí para o cliente. E aqui, pessoal, como a gente enxerga a solução é que a gente parte de uma infra de atendimento que é a base, que é o chat útil ali, que vocês todos conhecem, colocamos mais 2 camadas nele, né, Guilherme? Então, eu vou ter aqui um ecossistema 24/7 que pode funcionar sem intervenção manual. Então, isso é um discurso que vocês têm que ter para o cliente. A partir do momento que colocou um agente para responder alguma dúvida, pessoal, domingo, 1 hora da manhã, alguém vai responder para ele. No feriado, às 2 da tarde, alguém vai responder para ele. Até onde para a empresa convém, isso é uma vantagem, né? Então, vocês vão ter que vender isso daí. Lembrando que eu estou vendendo um pacote de ecossistema para ele. Eu vou ter ainda, pessoal, o CRM e a automação, que aí já é uma segunda camada, né, que vai fazer automação e CRM que garante um fluxo estruturado de dados do cliente. Garante que o sistema registre uma possível venda no CRM, no pipeline de vendas. Que ele faça um resumo de uma conversa. Que ele faça um follow-up de uma conversa que não terminou. Então, vocês vão ter que conversar com o cliente sobre isso, né? Falar, cara, olha, essa ferramenta aqui, ela cobre até isso. A infra inteira de atendimento, que encobre o canal de comunicação do WhatsApp não oficial, ou você colocar uma API oficial, ou qualquer outro canal, a infra aqui de CRM e automação, e também interno ainda o agente de IA, que o próprio cliente, com um pouco treinamento, consegue aprender a utilizar, né, gente? Então, assim, que vai trazer para você uma inteligência de IA que interpreta e resolve gargalos em tempo real. De novo, né, um atendimento às 2 da manhã vai acontecer. Um agendamento às 2 da manhã vai acontecer. Gerar um Pix pro cara num feriado à tarde vai acontecer, né? Sem que tem que ter um humano fazendo ali, ó, o manual. Então, quando você começa a mostrar para o cliente que isso aqui faz tudo e uma coisa está ligada à outra dentro de uma única ferramenta, dentro de uma única solução completa, isso agrega valor. A pessoa olha para o sistema e fala: nossa, ele faz tudo isso. O que é diferente, pessoal, para muita gente, de você falar assim: ah, faz, mas eu tenho que ter essa peça aqui, eu tenho que ter essa peça aqui, eu tenho que ter essa peça aqui. Cada um enxerga de um jeito. E vocês vão ter a possibilidade de vender para o cara que olha fragmentado a fragmentação e vender para o cara que olha para a solução completa. Vocês não vão mais perder venda, né? Esse é o objetivo, né, Guilherme? Porque, infelizmente, pessoal, é uma grande objeção isso daí. O cara achar que o chat útil não ter lá uma automação é uma fraqueza para ele. E por mais que você defenda, pô, mas eu monto pelo n8n, as pessoas não enxergam assim, pessoal. Muitas ainda não enxergam assim. Então, no fim, né, Guilherme? É uma vantagem para o cara ter toda essa infra aqui, ter todo esse ecossistema, para ele poder vir aqui e fazer o discurso de venda dele, né? Exatamente. Exatamente. E aqui, pessoal, nesse caso de vocês pensarem a landing page de vocês, a gente vai ajudar vocês com isso, pensarem o discurso de venda, a carta de venda, o funil que vocês vão montar, são 3 pilares aqui, ó. Resultado, processo e inteligência, né? Então, a infra de atendimento, ela vai ajudar você a ter mais resultado de atendimento. Também ajudar vocês com o processo da informação. E também a inteligência para poder te dar uma estratégia, te dar um insight, responder uma dúvida que às vezes nem o operador sabe responder. Vocês viram lá que o maestro é um botãozinho conversar com o maestro, para o operador poder vir ali e perguntar. Ele pode pedir para o maestro sugerir uma resposta. Ou ele pode colocar o agente para responder em tempo real ali a conversa. Tem toda maneira de funcionar, pessoal. Tem toda maneira de funcionar.
para trazer mais inteligência para o atendimento, trazer insight para o seu atendimento, né? Então, esse é mais um discurso de venda que vocês vão poder abraçar e falar para o cliente que, ó, aqui eu vou ter tudo isso, né? Tudo isso está embarcado aqui no ecossistema, né, Guilherme? Aqui, pessoal, a gente tem também uma, uma outra visão, né, Gui? Que acho que o Guilherme também concorda comigo, de como que vocês vão poder fazer a sua oferta comercial para o cliente. Porque para e pensa, pessoal, se eu oferecesse isso como SaaS, qual que era o problema, Guilherme? Se eu oferecesse como SaaS, o cliente era meu no fim das contas, né? No pior do cenário, o cliente é meu. Ele paga para mim e você só vende, né? Então, tem um intermediário no meio ali. Como o cliente não roda comigo, ele vai rodar com você, o cliente é seu. E aí, pessoal, você consegue vir aqui e fazer até mesmo um valor de implementação e setup. Você tem que manter isso aí pro cara. Você vai manter para ele da maneira como ele funciona. Luiz, eu peguei aqui uma imobiliária, cara, e pô, são 20 pessoas. Pessoal, você vai vender uma infra pro cara que vai comportar 20 pessoas. Não pode ser barato isso. E vocês vão ter que vender, porque ele sabe disso. Com certeza ele já paga outros sistemas. A gente tem um amigo que é o Guilherme, o André, que é contador. O André usa, pessoal, mais de 10 sistemas. Ele paga mais de 10 sistemas para poder rodar a empresa dele. Então, essas empresas elas estão habituadas a isso. E você vai poder ganhar até aqui, na recorrência sua de manutenção, implementação e setup, né? Então, você vai poder vender como um ticket um pouco mais alto, né? Você vai vir aqui, pessoal, e vai fazer toda essa venda para ele de implementação, mapeamento de processo, configuração do CRM, criação dos agentes iniciais. Vocês vão fazer tudo. A implantação e o setup, né? Então, eu vou vender para o cara a VPS, eu vou vender para o cara a API que vem junto, eu vou vender para ele o backup acompanhado do sistema, eu vou vender para ele uma otimização das coisas que tem ali. Então, vocês vão agregando valor nisso. E esse setup inicial da ferramenta de você vir aqui e falar, cara, vamos configurar sua caixa de entrada, vamos plugar aqui os números, vamos montar o Hello World do agente, vamos configurar os follow-ups, integrar ali o banco para poder gerar o QR Code do Pix. Tudo isso, pessoal, vocês vão conseguir fazer toda essa questão de implementar o software. Por isso que a gente optou por não oferecer como um SaaS, porque esse valor aqui, no fim das contas, fica para você. E eu arrisco dizer que isso aqui já nos paga, né, Guilherme? Exato, Só esse exato, valor aqui já nos paga, com certeza. Vocês vão exato. ter ainda duas camadas de valor aqui para poder fazer. Então, isso aqui, pessoal, não é de graça. Não tem que ser de graça, não deve ser de graça. E vocês têm que valorizar isso aqui. Se vocês não valorizarem isso aqui, pessoal, vai dar trabalho, vai dar problema, tá? Então, implantação e setup tem que cobrar, né, Gui? Não tem como não cobrar, né? Como que você faz hoje, Gui? Exato. Você cobra quando você faz as coisas para os clientes assim? Você cobra até o setup, né? Sim, exatamente. Desde quando eu aprendi esse mecanismo, né, dentro da própria Promovweb, que eu fui ganhando esse entendimento, eu aprendi assim, né? Vende, depois resolve. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Tem que ter um planejamento, tem que ter um setup, tem que ter um briefing do cliente. E aí, dentro desse processo, a implementação em setup, ela sempre vai ser fundamental. Por quê? A galera é muito não, self-service. O cliente vai lá, compra, ele nem fala comigo, nem me chama, e a vida que segue. Mas pensem, a gente tem os níveis de cliente, né? A gente tem os tickets, os níveis de ticket. Para um software como o nosso, a gente vai conseguir atender do pequeno ao grande, né? Só que aí, o pequeno, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar ali para ele uma instância de WhatsApp, um agente de IA genérico e ele vai embora. Esse vocês vão vender assim, tá, pessoal? Agora, aquela empresa de médio a grande porte, ela vai precisar de um setup, ela vai precisar de uma implementação, ela vai precisar da sua consultoria inicial. Aí a consultoria e o suporte já é um outro nível, né, professor? Aí Já é outra coisa. o valor já se agrega a outra coisa, mas a implementação em setup, ela sempre vai ser fundamental.
Então, dentro do que eu aprendi e hoje eu aplico nos meus negócios, é que eu sempre vou iniciar com um setup. Independente que o cliente ele seja o pequeno ao grande, eu preciso ouvi-lo, eu preciso entender como vai funcionar a estrutura dele, qual é a demanda dele, e dentro desse ponto a gente já inicia com esse start de implementação em setup, já ganhando, né? Para quem faz essa parte de... a gente chama isso de afiliação, né? Exemplo, nós vamos vender o acesso para vocês revenderem, né? Nós somos o cloud, nós mesmos hospedamos e vocês que vendem. Nesse sentido, o valor de vocês já é ali fixo, né? Vocês não têm uma variação para cima. Perde Então, muito aqui, né? Ó, perde muito essa parte aqui, perde né? Ó. muito, deixa muito dinheiro na mesa. Vocês com o poder de decisão de, não, eu posso implementar, eu posso colocar uma maquininha pequenininha aqui e depois cliente, você vai ter que crescer. E aí, no seu crescimento, é uma nova evolução, né? E isso tudo agregado ao que você está iniciando, a implementação desse cliente, né? Ninguém vai começar grande, ou vai ter um cliente que já é grande, né? Ou vai ter aquele cliente que é pequenininho que depois ele tem que crescer. E é dentro do setup e da implementação que a gente faz essas configurações, né? Sim. E aqui, pessoal, além disso, né, que o Guilherme colocou da gente optar por não entrar nessa camada aqui também, porque aqui não e aqui não, mas aqui a gente poderia entrar, né, Guilherme? A gente optou por não entrar, porque é um valor a mais que vocês vão agregar no sistema de vocês, né? Mas assim, bastante valor mesmo a mais que vocês Sim. vão agregar no sistema de vocês. Então, é um ponto que pra gente é muito caro isso de fazer isso para vocês, para que vocês, de novo, a gente consiga crescer junto aí, né? Não, e dentro desse ponto, né, Luiz, vocês podem ser, né, um meio para outro ganho. Exemplo, né? Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós somos parceiros, Oracle, somos parceiros, né? Podemos falar que somos Hosting e Hostag, professor? Ou não? Hostgator e Hostgator. Hosting e Hostgator. E a Oracle. E a Nós Oracle. poderíamos ganhar um setup, né? Instalou uma maquininha lá, a gente ganha. Vocês vão poder fazer isso, vocês têm um poder disso, de se tornar parceiro de um host e falar, ó, cada cliente que eu trouxer aqui, eu ganho uma recorrência dele mensal. Vocês estão ganhando no setup da infraestrutura, fora a recorrência mensal, consultoria, suporte, né? Inclusive, ao longo da jornada aqui, pessoal, a gente vai sugerir para vocês isso, né? De nunca vocês assumirem o custo da operação, né? É o cliente, é dele esse custo. E como você vai implementar para ele, você põe o seu link de afiliado lá. Não estou tirando dinheiro nenhum do meu cliente, não vai subir o preço da hospedagem por causa disso, mas vocês vão ter mais uma camada de recorrência. Então, assim, tem provedor que a camada é muito boa, viu? É, Ali de, verdade. né? A gente vai falar bastante sobre isso com vocês, né? Mas muitos provedores fazem isso justamente para trabalhar como agência, né? Porque vocês têm essa questão de trazer cliente para ele e vocês dois ganham. Né? Então, e aqui, pessoal, tem o segundo ponto, né, Gui? Que é o suporte e a consultoria, que é o seguinte, pessoal, é um mercado muito novo ainda. Muito novo, muito louco, inclusive, esse mercado, né, hoje em É, dia, né? Mas assim, vocês vão ter que ter um trabalho e vocês vão vender para o cliente esse período de estabilização, que é o seguinte, assim, até o negócio ficar legal para o cliente, demora um pouquinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses aí, vocês vão acompanhar ele. Vocês vão vender ajuste fino na automação, calibração da IA e treinamento da equipe do cliente. Tudo isso aqui, todos esses são pontos onde vocês também têm a possibilidade de faturar mais alguma coisa, né, Guilherme? Por quê, pessoal? Vocês vão perceber que as pessoas começam a utilizar e vão criar uma dependência. A ideia é essa. Tem uma regrinha no software que fala assim, ó, se a pessoa acordar e abrir o seu sistema ao longo do dia, pelo menos uma vez no dia, você fidelizou um cliente. Você montou um software que vai vender por muito tempo aquele cara. E o atendimento é isso, pessoal. Todo dia tem que abrir ele. Então, vocês vão vir aqui e vão de novo, né, vender essa camada. Você acha que o cara da imobiliária lá, pessoal, ele sabe abrir um agente, customizar um agente? Por mais fácil que seja, não sabe. Você acha que ele tem noção, ele vai ter noção de como que ele pode calibrar ali a automação dele, como que ele pode ajustar um follow-up? Vocês vão vender esse serviço pro cara.
né? Vocês têm expertise disso, vocês vão estudar isso, vão ficar cada vez melhor nisso, vão abraçar algum tipo de nicho, vão ter uma expertise diferente. Tem que monetizar isso, pessoal. Não pode ser de graça pro cara. Pô, Luiz, vendi pro cara o NHN e montei uns workflows para ele. Não. Montei pro cara o NHN e vendi também os workflows. Tá vendendo inteligência pro cara, pessoal. Então, assim, e além do treinamento, as empresas estão hoje buscando treinamento. Pessoal, eu trabalho com isso. A Promovo Web basicamente é treinamento, né? As empresas estão o tempo todo, constantemente, porque hoje é muita ferramenta, é muita oportunidade, e os caras querem seguir, eles querem aproveitar isso, né? E muitos entendem que através do treinamento, da educação, você consegue ter sucesso com isso. Então, assim, de novo, né? É mais uma chance que vocês têm de agregar mais um FII ali mensal para o cara nesse daqui e nesse daqui, né, Guilherme? Para poder fazer a fatura ficar um pouco mais gordinha, né? Exato, exato. Aí é o famoso que eu chamo aqui, né? Curadoria, né? É a mistura do suporte com consultoria, ali você fazer a parte, né, de cuidar do que foi criado e desenvolvido e aprimorar aquilo, ainda mais quando a gente vai falar sobre IA, né? Então, sim, é fundamental ter essa curadoria. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? E por fim, pessoal, nessa questão aqui de vocês trabalharem a oferta comercial do sistema, um ponto nosso vai ser essa evolução contínua para vocês, e a gente vai trabalhar isso numa cadência que vocês consigam acompanhar e que fique muito claro para vocês o que a Conversa Labs agregou de valor no sistema para que vocês possam colocar no discurso de venda de vocês e entregar esse valor agregado para o seu cliente. Então, de novo, né? Ah, coloquei aqui um novo recurso de automação, um novo componente de automação. Ótimo. A gente vai fazer com vocês um trabalho de live, de call, de onboard, mostrar como que vocês podem implementar isso, aonde que é legal, um caso de uso para vocês utilizarem, para que cada item não seja uma solução solta, não seja um ponto, pô, lancei aqui, eles que se virem aí. Não é essa a ideia, é trazer para vocês uma estratégia. Assim, até para vocês repassarem para o cliente a informação é importante, porque vocês vão conseguir ter uma evolução contínua junto com o sistema. Não foi a Conversa Labs que lançou o novo release para vocês. Vocês estão oferecendo uma nova ferramenta para o cliente de vocês, fazer vocês enxergarem dessa maneira. E aí, pessoal, vocês vão conseguir, né, ter a tão sonhada desde sempre. Olha, eu estou no software, eu programo desde meus 14 anos de idade, né, pessoal? Então, eu estou com 40, tem bastante tempo aí. Desde sempre a gente quer isso aqui, né? Ó, a gente quer a receita recorrente ali, né, Guilherme? O famoso Exato. dinheirinho caindo todo mês, né? Mas para isso, pessoal, a gente vai falar muito com vocês sobre o modelo de assinatura, né? Como que vocês vão poder fazer um monitoramento de performance dos sistemas para vocês venderem o upgrade e também da sua empresa. Como que vocês vão atualizar as coisas para o cliente e fazer uma expansão da infra dele, né, Gui? Será que vocês revendendo uma hospedagem, vocês faturam mais do que se o cliente fizesse, vocês fossem um afiliado da hospedagem? Na prática, no fim do mês, o que dá mais dinheiro para você? Será que esse dinheiro sair do seu caixa e depois entrar não gera um problema para você com o imposto? A gente vai ter pessoal da comunidade, quem for da comunidade, a gente vai ter vários parceiros, né? Um dos parceiros é o André, o contador dos devs, né, o Guilherme, que ele também é É. da Promoveb, que ele também é parceiro da nossa Promoveb, que vai fazer uma série de conteúdos com vocês sobre imposto, sobre como que vocês podem entrar nas categorias de imposto como um SaaS. Eu não sei se vocês sabem, mas é muito complexo isso, pessoal, muito complexo. O meu caso aqui, pessoal, eu pagava um imposto a mais, hein, Guilherme? Dava quase 12% de diferença pelo fato de eu vender um curso e eu vender uma consultoria. A consultoria atrapalhava a minha venda de curso. A gente apartou, criei outro CNPJ, hoje eu pago uma coisa num, hoje eu pago outra coisa no outro. No fim do mês, sobrou mais dinheiro para mim, né? Sobrou mais dinheiro porque eu recebi, eu não estou mais perdendo 12% de imposto por pôr todo mundo num saco só. Então, a ideia, pessoal, é ajudar vocês nisso, né? E vocês a modelarem
o SaaS de vocês, desde a parte financeira, a parte de marketing e também a entrega do sistema, né? E também, né, para que vocês consigam trabalhar essa expansão de infra, ainda numa evolução contínua, né, e vocês trabalharem a atualização. Pessoal, um update do sistema não tem que ser uma coisa que você faz escondido 1 hora da manhã do sábado. Eu vou fazer um barulho com vocês, vocês vão fazer um barulho com o cliente de vocês. Não é assim, Guilherme? Tem que ser Exatamente. assim. Vocês não vão entregar para o cara um componente novo para ele acordar lá e, tem uma novidade que não. Vocês vão mandar e-mail para o cara, vocês vão fazer call pro cara. A gente quer trabalhar isso, pessoal, porque vocês agreguem valor. Eu só vou conseguir ter um high ticket, eu só vou conseguir, pessoal, ter um cara que me paga bem para ter um recurso que eu sei fazer, eu estudei, me esforcei para isso, se eu fizer bem feito. Se eu fizer o dever de casa, se eu modelar as coisas e eu ter essa noção de que o conteúdo ajuda você a vender até mesmo um update pro cara, né? Então, a gente quer pegar, pessoal, nessa ideia de ajudar vocês, para quem já não é tão experiente assim, e quem de vocês é experiente, vem com a gente, né, Gui? Conversa também com a gente, dá a dica pra galera. Essa vai ser a ideia da comunidade, né, da gente poder bater esses papos que não são papos técnicos, não tem a ver com API, não tem a ver com infra, mas são um papo de negócio, né, para que vocês consigam vender bem pro cliente de vocês aqui o sistema, né, Guilherme? De fazer essa Exato. evolução contínua e trabalhar a recorrência, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o suprassumo. Essa, essa é a ideia, tá, gente? E aí, a gente, eu listei também aqui, pessoal, 4 áreas, que aí é uma questão minha, tá, gente? É uma questão do Luiz, que da Promovo Web, das consultorias que eu faço. Essa daqui são as empresas que mais aparecem numa busca de algo que seja um modelo híbrido de SaaS e serviço, que é o que vocês vão vender. Então, hoje eu trabalho na Promovo Web como consultor, então eu não executo nada para ninguém, mas todo dia dá uma dor no coração de falar um não para alguém, né? Porque ele quer que eu execute o serviço. Vou ter vocês aqui para poder indicar, né? Mas, pessoal, clínica, eu não sei, Guilherme, como é que é no Rio aí, mas, cara, a clínica que eu vou fazer dentista, a minha dentista, ela investiu mais de R$ 1 milhão na clínica dela. Então, assim, é um cara que tem muita condição de pagar um valor bom para você para ter um software desse grau aí para ele. Com Para certeza. responder 1 hora da manhã o cara, para fazer um CRM, fazer um follow-up, pro atendente dele apertar um botão e dar um resumo que, pô, esse cara aqui, ó, faz 2 meses que fala comigo e ele tem várias coisas para poder fazer, gestão de documento, tudo isso, pessoal, rodando na infra do cara indo por cima, né? Então, assim, para uma clínica, né, ó, o foco de agendamento e triagem de paciente é a gente que qualifica sintomas básicos e sincronizando com o CRM da recepção. Vocês dão uma visão geral para o dono, uma visão para o gerente, uma visão para o atendente, uma visão para o dentista, eles poderem acessar o sistema e lá na hora que eles forem atender lá, ver quem que é o Luiz, tá lá a fichinha do Luiz, né, Guilherme? Tá lá todo o histórico do Luiz, que nos últimos 2, 3 anos teve vários problemas. Me falta, Guilherme, tirar 3 dentes do siso, 2 dentes do siso. Então, eu acho que semana que vem eu vou lá resolver isso aí e eu vou pôr o aparelho. Então, assim, pessoal, mas eu passei por um longo processo com eles e não foi de uma vez, eu não fiz uma reunião e decidi tudo. Foi indo. Conforme foi indo, foi avançando, né? Então, assim, tem muita área. Errei, desculpa. Saúde. Tem muita área para que vocês possam trabalhar aí, pessoal, nessa área da saúde, na área de clínica, seja a clínica que for, do dentista, do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista. É uma área muito boa e que tem, sim, já como costume, ter um ticket alto em relação a software, né? Se você chegar com um ticket um pouco mais high ticket, o cara, ele não assusta, ele está habituado a pagar esse valor aí. O que é diferente, Guilherme, de alguns outros negócios, pessoal. Tem negócio que é mais sensível a preço, né? Então, estamos lidando com sistemas onde o volume de dinheiro que trafega é alto, né, Guilherme? E que encaixa perfeitamente para você que não sabe que nicho entrar, um desses 4 aqui. E-commerce é batata, né? E-commerce, então, nem se fala. E, pessoal, e-commerce não é a Americanas, a Amazon, não. Na rua da minha casa aqui tem uma loja de roupa que é um e-commerce, Guilherme. Ela tem uma loja física que, na verdade, é um estoque dela e toda a venda é feita pelo Instagram. Toda. Toda a venda é feita pelo Instagram. Ela só abre fisicamente mesmo que a loja
no final do ano, dezembrão, que no interior, Guilherme, a cidade fica aberta às 10. Então é comum que a gente saia de noite para fazer compra, porque durante a semana, 6 horas, acabou tudo, né? Dezembrão, o único mês do ano que dezembrão fica até às 10 da noite aberto. Aí sim ela vende, mas o restante inteiro do ano, pessoal, ela é um e-commerce. É uma loja física que só vende por aqui. Então, ela quer muito essa recuperação de carrinho aqui, ó. Ela quer muito esse saque. Ela colocou lá que ano passado eu comprei uma blusa, ela quer esse ano oferecer uma outra blusa para mim, né? Ela quer isso aí, ela quer. Então, assim, para esse tipo de empresa, pessoal, é fundamental. Eu pus como e-commerce aqui, mas praticamente qualquer loja precisa de um sistema desse, pessoal, né? Disparos automatizados de retenção e atendimento de trocas e devoluções sem intervenção humana. É isso, pessoal. Se você for fazer no e-commerce, tem que fazer isso aí. Eu comprei uma Alexa, Guilherme, ela veio tudo furada. Até brinquei, né? Que não é o furo da caixa de som, ela veio mesmo furada, né? Então, assim, não falei com ninguém. Fui na Amazon, apertei o botão lá e devolvi. As empresas querem isso daí, pessoal. Então, assim, e na venda também, se puder facilitar a venda, vai ajudar vocês a vender para esse cara aí, né? Imobiliária, né? Que basicamente imobiliária qualifica lead 24 horas por dia. Quem aqui não era mais novo, eu fiz muito isso, de ficar sabadão à noite olhando casa na internet e não ter com quem falar, né? Agora tem um agente lá para responder para o seu valor da casa, como é, onde fica, dar um mapa para você poder achar a coordenada. Então, assim, automação que filtra o interesse, orçamento e agenda visitas fora do horário comercial. Toda imobiliária quer isso aqui, pessoal. Quer que o vendedor chegue lá, o corretor lá chega na imobiliária e já tem a listinha de tarefa do dia para ele. Tá lá pronto para ele isso daí, né? E escola, pessoal. Eu tenho 3 crianças, né? Tenho 2 na escola. E é um Deus nos acuda a escola, Guilherme, porque não sabe nada, cara. Você manda documento, todo ano pede documento. Mas, gente, mas já mandei. O Luquinha, o último ano dele naquela escola, né? Vai pra sexta série agora. O Guilherme, nos 5 anos ele pediu o mesmo documento pra mim, cara. Não salvou em lugar nenhum isso aí. Entendeu? Não. Então, assim, você chega, pessoal, você começa a mostrar que você vai fazer um onboard bem feito, você vai fazer uma retenção, réguas de relacionamento automatizada e suporte a dúvidas frequentes. Você não tem o seu agente começou a colher antes os documentos da criança, o RG, o CPF, alguma coisa, você consegue automatizar isso. Você consegue abrir o perfil de uma criança e saber o que tem e o que não tem. E uma vez que enviou alguma coisa, vai ficar lá guardadinho na biblioteca, né, Guilherme? Vai ficar bonitinho lá, ad eterno, na biblioteca do cara. Se você chegar e mostrar para uma escola isso, eles vão ouvir você, pessoal. Eles vão te dar atenção, né? Trabalhar a retenção, né? E o onboarding, fazer todo esse sistema aqui. E em todos esses, pessoal, todos esses daqui, você resolve um outro problema também, que é o chat interno. Então, além de ter o canal de comunicação de dentro para fora, tem o canal de comunicação só aqui de dentro. Um corretor falar com o outro, um operador, uma atendente falar com outra, né? Então, você consegue fazer esse chat interno da aplicação também funcionar. Não só a comunicação com o cliente, mas a comunicação interna também, né, Guilherme? O endomarketing ali, né? Exatamente. Exatamente. Dentro do ponto relacionado a, a essa estrutura de segmentação, o software ele vai atender qualquer negócio, né? Ele vai atender qualquer negócio. Com base no que essa empresa hoje ela opera. Então, exemplo, imobiliária. Ah, mas ela trabalha também, Guilherme, com aluguéis de imóveis, né? Então, se a imobiliária ela trabalha com aluguéis de imóveis, eu preciso ter ali uma cobrança recorrente desse cliente. Ele precisa, né? Esse cliente precisa ter uma cobrança recorrente do cliente dele, né? Então, lá no momento que ele for configurar a estrutura de pagamento, de cobrança, ele pode colocar uma cobrança avulsa ou uma cobrança recorrente. Então, exemplo, a imobiliária ela precisa cadastrar lá aluguel casa X, né? Aluguel casa Y, ou sincronizar com o site deles. Eles vão conseguir fazer isso, né? E aí, dentro desse ponto, a gente enxerga que o que o software ele tem de solução atende qualquer um desses segmentos, né? Então, esse mapeamento que vocês vão fazer de um nicho ou de outro, ele é abrangente, né?
Mas estão aí, os 4 principais, né? Os 4 que tem mais, tem muito mais, mas esses daí que são os mais que mais vendem, né, professor? Isso é o que mais vende aí. É o que bomba e é onde está o ticket que eu acho que é o ticket melhor, o ticket mais alto, né? Você ter Saúde. uma boa relação do que você vai entregar versus o quanto você acha justo cobrar e a empresa estar apta a poder pagar por isso daí, né? E aí, pessoal, também tem aqui, né, de vocês fazerem essa questão da precificação. A gente vai ter bastante encontro sobre isso na comunidade, de como que vocês podem precificar e vender o sistema, porque é uma arte, né? Precificar é uma arte. Mas vocês vão, olha só, o setup da infra, complexidade do CRM, quantidade de automações criadas, treinamento inicial da IA, cobrado como uma taxa única de implementação, mais um custo variável de recorrência, o volume de mensagem da API, o monitoramento de agentes, refinamento contínuo, cobrado como uma assinatura, um FII mensal. E o principal, né? O principal aqui, que é a grande armadilha, nunca absorva os custos variáveis de API no seu FII de serviço. Se a API aumentou, é o cliente que vai pagar, não vai ser você, pessoal. Não pode ser você, tá bom? Isole o custo de tecnologia do custo de inteligência. O que é seu custo? O que é o seu valor? Versus o que é o custo da VPS, o custo da API, o custo do backup. Uma coisa não tem relação com a outra, tá, gente? Você vai somar os dois e vender. Mas isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, tá, gente? Para vocês não caírem na armadilha disso aí. Todo mundo que usa o sistema, pessoal, a gente usa o sistema de tudo que é jeito, tudo que é jeito, assim, e de vocês fazerem, acaba, né, que a gente acaba aí caindo na armadilha de vender um pacote e falar, não, ô, cliente, pode usar aí. E aí você viu no final do mês que ele consumiu tudo, somando a VPS dele, que já fez 2, 3 upgrade. O cara, a Meta começou a cobrar as mensagens agora. O cara que vendeu errado, Guilherme, ó, desculpa lá, pessoal, você ferrou, né? Porque Exatamente. e aí, e agora, se no seu contrato você colocou mensagem ilimitada, o Vitor falou esse dia, cantou a bola para nós. O custo é seu, meu irmão, né? De querer colocar um termo lá, pessoal, que não é legal colocar. É uma promessa que você faz muito perigosa. E a Meta acabou de colocar uma conta gigante na sua mão. Concorda, Gui? Mensagem ilimitada. Como que eu vou Exatamente. chegar no cliente e falar assim, ó, cliente, vai ter que pagar agora, tá? A meta. Não, não, não. Aqui no contrato nosso tá mensagem ilimitada. Eu vou usar o quanto eu quiser. Não é, Guilherme? Então, até nisso, pessoal, a Exato. gente vai ter encontro com vocês, com o Vitor, que é o advogado, amigo nosso da Promove Web, também é parceiro da Promove Web, também vai ser do Conversa Labs, de bater esse papo de contrato, de termos. Quais são os termos do serviço que você está prometendo para o seu cliente para não sobrar para você? E quando cair a VPS, porque cai, tá, gente? Não tem perfeição, não. VPS cai. É por isso que você monta cluster, é por isso que você monta um swarm em máquina diferente, provedor diferente. A tecnologia está aí para quando cair, porque vai cair, você não sofrer tanto. Que vai sofrer, vai, mas não pode sofrer tanto, né, Guilherme? Exato. E aí, o que está no seu termo em relação a isso, né? Como que está o seu contrato? Você prometeu um uptime de 100% pro cara? Eu já vi isso aí, Guilherme, na comunidade a gente já viu, deu maior rolo. Falei, cara, não faça isso. É 95 para baixo, irmão, porque se cair, você não tem que fazer. Eu não vou lá na reta e apertar o botão do cara lá para o cara ligar a VPS para mim. Entendeu? Não vai acontecer isso. Então, tem que ficar esperto, tá, gente? Assim, e o principal, na hora que for vender, não dê com a língua nos dentes e não absorva os custos variáveis da API do cara, porque senão essa conta aí, Guilherme, sobra para você, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Por isso que é importante que vocês façam ali o setup, que vocês entendam a necessidade do cliente, né? Que vocês vendam corretamente toda essa estrutura. Porque, exemplo, o cliente vai falar, não, mas eu mando sem pagar nada na API não oficial. Por que eu tenho que pagar agora? Já era, pessoal. Escreveu, não leu, o pau comeu. Entendeu? Então, não Boa. tem essa. Escreveu, você não leu, o pau comeu. Você falou lá para IA, não, cria a melhor landing page, a melhor estratégia de venda, aí a bota lá, ó, sem limites de mensagens, né? Sem limite
de envios. Pessoal, na hora que o cliente for disparar lá e travar, ele fala, ué, deu um vermelho aqui, não está disparando. Aí você vai falar para ele, não, mas você precisa botar o seu cartão lá no Meta. Exemplo, vocês colocaram lá o WhatsApp oficial, né, login embedding, o cliente foi lá, ligou a BM dele, tudo bonitinho. E aí ele não botou lá o cartão dele. Ele vai falar assim, ué, mas não, pô, mensagem é ilimitada. Por que eu tenho que colocar meu cartão? Então, pessoal, a gente precisa fazer o dever de casa certinho, né? Senão, já era. É isso, tem que fazer certinho, porque senão alguém vai pagar essa conta, não pode ser vocês, né? E aí, pessoal, um outro ponto também que a gente quer ajudar vocês, como para ver que tem que tá na cartilha aí do playbook de venda, né, que não pode ficar para trás, são os limites operacionais que definem a capacidade de escala. Então, a IA, pessoal, ela vai ter uma evolução contínua. Ajustes proativos nas automações e consultoria mensal. Isso aqui vocês vão ter que fazer com o cliente. Tem que fazer. Se você não faz o negócio evoluir, pessoal, ele fica para trás e aí vem outro e faz. Eu tive um professor que sempre falava para a gente assim, ó, não existe vácuo no mercado. Sempre tudo vai ser preenchido, né? Então, assim, se não for você que foi lá e preencheu, pessoal, alguém vai vir e vai preencher no seu lugar, né? Então, vocês vão ter que fazer uma evolução contínua. Nosso papel é trazer para vocês as ferramentas para que vocês possam, né, com base nisso, entregar isso para o cliente, né? Outro ponto, pessoal, é fazer ajuste proativo na automação. Quer dizer, o que é isso aqui? Não deixa parar. O maior erro, ô, Guilherme, de agência, eu tive agência, pessoal, por 4 anos. O maior erro das agências, eu lembro muito bem que eu fazia uma comunidade de agências da Ambler. Nem lembro mais o nome, cara, um gordinho que dava aula pra gente lá, sabe? Ele falava assim, ó, se vocês forem proativos, vocês dormem. Se vocês forem reativos, vocês vão ficar domingão à tarde trabalhando. Né? Então, assim, é bem isso, pessoal, é bem isso mesmo, né? De vocês estarem ali proativamente ajustando, analisando, verificando, para que não venha o cliente pedir para você. Você já fez, ele nem viu. Ou melhor, você fez, ele não viu, mas você foi lá e avisou que você fez, para ele entender que teve uma entrega ali, né? Houve uma entrega ali de uma melhoria ou um novo recurso. E a consultoria estratégica mensal. Se vocês forem vender, fazer uma venda mais consultiva, né? Pô, Luiz, eu vou vender o SaaS pro cara, vou vender o Chatwood pro cara aqui, o Conversa Labs, e eu também vou ajudar ele a modelar a venda dele. Eu vou ajudar ele a modelar o tráfego pago dele. Eu vou ajudar ele a encher a comunidade dele de gente. Quanto mais você fizer isso aí, né? Quanto mais você fizer isso aí, você consegue, né? Você consegue crescer, tá, gente? Você consegue segurar o cara ali, né? Nessa operação escalável. Vai ajudar vocês a escalarem, né? Só que assim, aí chega, né, galera? O outro lado, né, pessoal? Tudo tem o bom e o ruim, né? O gargalo operacional. Atuar como suporte técnico nível 1 do cliente, alteração de escopo sem um novo orçamento e responder por falhas de processos internos da empresa. Luiz, o meu atendente veio aqui e apagou as conversas. A culpa não é minha. Na verdade, Guilherme, a culpa não é minha. Não, então, assim, se blindar disso, colocar nos termos de uso isso, olha, apagou, apagou. Não tem lixeira, né? Alteração de escopo sem novo orçamento. Então é aquele cliente forgado, pessoal, que todo mundo já teve um, né? Que você falou assim: vou montar para você 5 workflows. No final ficou 15, né? Você vai ter gargalo, você não vai escalar com isso daqui. Aqui você escala. Aqui você escala. Aqui não. Ficar respondendo o cara, como é que faz para escanear o QR Code lá do WhatsApp? Se você, é o dono, ficar aqui, você tá lascado, meu irmão. Não, Guilherme? Você não pode, não pode. Né, pessoal? Então, assim, tem que ficar atento, tá, gente? Para vocês não caírem em algumas armadilhas e vocês colocarem no seu SLA aí quais que vão ser os limites operacionais que você vai colocar para o cliente. O fulano, olha só, eu vou ter um SLA aqui para poder responder você, tá? Vai ter um agente que vai responder você aqui. Se o agente não conseguir resolver para você, aí eu venho aqui e atuo. Não vai ser eu não aqui, domingão à tarde, falando para você que você tem que abrir a câmera do WhatsApp para poder escanear o QR Code, não, Guilherme? E outra, né, Exatamente. gente? Se blindar isso daqui, ó. Isso aqui vai ser um gargalo gigantão para quem for fazer alguma venda mais customizada,
Vocês não são responsáveis por isso aqui não, né? E outra, regras claras e SLA bem definidos aumentam o valor percebido da sua oferta e blindam a sua margem de lucro. Pessoal, a gente fez isso, a gente está fazendo isso. Por que que vocês vão pagar o chat útil e pagar um account? Porque senão, pessoal, eu não consigo manter um suporte sadio. Eu não consigo ter gente para suporte, né, Guilherme? Vai chegar Exato. uma hora que vai crescer a empresa, eu vou ter que contratar. Como que eu vou contratar se só cresceu a demanda, mas não aumentou o meu caixa? Não tem como acontecer isso daí. E a mesma coisa, olha pra gente, pessoal, e olha pra gente, pô, eu vou fazer que nem os caras fizeram, né? Eu vou aumentar aqui o meu FII, porque daqui a pouco eu vou ter que oferecer um suporte para uma pessoa aqui do suporte nível um ou um suporte nível 2. Eu falei para vocês, pessoal, com todo respeito, tá, gente? Uma pessoa que vai fazer o suporte nível um agente consegue ficar no lugar dela. O nível 2 não dá. A IA, eu não consigo montar um agente aqui que vai abrir o seu container, vai ficar analisando o seu container, olhar os logs, olhar o stack. Não dá. Não, não dá, não convém. Mesmo se desse, não convém. Então, isso aí custa dinheiro. E para você, na sua realidade, você com o seu cliente, o que que vai ter de suporte da parte dele que você vai ter que absorver? Né? Então, você vai ter que montar uma regra clara de SLA, né? E você vai ter que blindar seu lucro aí, pessoal, porque senão o dinheiro vai embora com suporte e você não vê, você simplesmente não vê. Tem que ficar atento a tudo aí, tá? Né, Gui? Tem algum Exato. comentário aqui essa parte aqui? É fundamental falar sobre esse ponto, né, professor? Porque dentro da operação de vocês haverá necessidade técnica de reporte de bug. E nós pensamos nisso, né? Assim, foi uma parte muito relutante minha mesmo, como técnico, como desenvolvedor, trazer isso para dentro de casa, mas eu tenho que vestir essa camisa. E é a camisa do software. Exemplo, Guilherme, o meu cliente vai ter que me reportar o bug para mim reportar para você. Exemplo, né? Nós somos os seus fornecedores. O cliente não sabe que nós somos o seu fornecedor. Ele nem tem que saber, certo? No ponto que o teu usuário, o teu cliente, ele olhar lá que está com problema, em vez de ele acionar você diretamente pela própria plataforma, ele clicar no botão e reportar o problema, e nós que fornecemos para você, vamos lá, opa, achei aqui, beleza, vamos corrigir. Claro, esse é o nível 1, né, professor? Esse é o nível 1. A gente está atingindo ali a ponta, o início. Né? Então, o cliente ele tem um botão para ele apertar e nem ligar para você. Ele só vai te ligar quando a tela não acender. Aí é o nível 2, pessoal. Entende? É onde o professor está aplicando aqui esse conhecimento, esse estudo para vocês. No nível 1, a gente ainda consegue ajudar vocês. Né? A gente já colocou ali o tour, que é onde vocês vão gravar o videozinho. Claro, a gente vai tentar ao máximo trazer isso já pronto para vocês. A gente vai tentar criar isso de forma genérica, mas é mais difícil, né, pessoal? Às vezes você tem uma estratégia de venda diferente do outro e eu não posso aplicar uma regra definida geral para todos. Então, vai ser a parte de vocês quererem ou não isso. Exemplo, a central de ajuda nossa, ela é toda completa, com todas as informações de cada módulo, mas aquilo só se aplica quando você for atender o teu cliente. Exemplo, o cliente fala assim, ó, eu quero ter um lugar onde eu possa ver as informações. O cliente já vai ter esse lugar. Então, nós vamos servir o máximo de informações e de mecanismos que diminuam a fricção entre o cliente e vocês. Tipo, cliente, problema do software, deixa com a gente resolve, a gente mata esse problema. Agora, o problema de venda, o problema de hardware, né? Quando a gente vai falar da máquina, pô, você foi lá e comprou uma máquina na Contábil. Quantas vezes a gente já falou aqui que a máquina da Contábil, fora do dedicado, não tem a melhor qualidade do mundo, pessoal. A gente já falou várias vezes. Aí você foi lá e botou o teu cliente na Contábil, poxa, não vai funcionar. Então, Tem assim, magia, né? então assim, pessoal, o máximo
que a gente consegue fazer para deixar tudo estável, né? Dentro do contexto, o cliente e o software, a gente está fazendo para vocês, entendeu? Então, assim, a preocupação de vocês é na parte de vender isso de forma que não comprometa o seu SLA, né? Você prometa algo que não existe para o cliente, né? Então, vocês têm que se blindar mesmo sobre isso. Essa é a parte, vamos dizer assim, mais difícil, mas tem como a gente conversar, né, Guilherme? A gente conversar na comunidade, a gente fazer call sobre isso. Vocês também compartilharem o dia de vocês e compartilhar como é que vocês estão montando, para poder todo mundo ganhar junto, né, Gui? Todo mundo entender isso aí Exato. junto, né? Porque às vezes você usa um provedor, eu usei aqui e não deu certo. Putz, ótimo, já é bom. Menos um para nossa lista, né? Então, às vezes é importante isso aí, né, Guilherme? Poder fazer Muito, esse muito. acompanhamento aí, né? Com certeza. E aí, pessoal, por fim, né? Antes da gente ir pro final aqui, é uma máquina de receita recorrente e escalável. Por que a gente fala que ela é recorrente e escalável, né, gente? Porque assim, vocês, de novo, né? Vocês vão poder ter essa receita previsível, uma operação escalável que vocês vão conseguir começar pequeno e crescer ao longo do tempo, e vocês vão conseguir agregar valor para o cliente perceber que ao longo do tempo as coisas aumentaram, as coisas avançaram. Vocês conseguem fazer uma precificação inteligente, porque aí vai ser a sua habilidade, né, Guilherme, de como que você quer montar o agente, como que você vai modelar o seu produto para poder vender isso daí. Você vai conseguir montar planos em cima disso. Vocês viram lá que no SuperAdmin você pode habilitar ou desabilitar um módulo. Você pode vender isso aí como AD-ON pro cara, né, Gui? Então, pô, monta a sua carteirinha os seus planos aí, né? Você vai conseguir reduzir muito, aumentar a fronteira operacional no sentido, pessoal, de você não ter que ter um NI chain, não ter que ter uma API externa, não ter que ter um montão de coisa. Numa solução só você vai ter que ter tudo, né? E aí ajuda vocês com isso aí, né? E vocês vão poder fazer esse posicionamento de infraestrutura, de sugerir para o cliente o que for melhor para ele. Além do mais, ainda assim, vocês conseguirem, através de afiliação, receber ainda uma comissão pela VPS vendida, aumentar o seu FII, aumentar o seu lucro, né? Pessoal, o domínio técnico atrai o cliente. As pessoas vão vir por você porque confiam em você. A arquitetura de negócio garante que ele fique. Isso é importante, pessoal. O SLA que vocês têm, o nível de suporte que vocês vão oferecer para eles. A gente lançar um recurso novo e vocês conseguirem apresentar esse recurso para o cara como uma vantagem, ou, dependendo de como é que vocês vão montar, implementar essa vantagem para ele. Pague mais e exija menos esforço manual. Né, pessoal? Então, a ideia do cliente é isso, né? O ecossistema Conversa Labs está pronto. A escala depende da sua oferta. Então, pessoal, a nossa, a gente já fez, né, Gui? Semana que vem, vou bater Exato. um papo com vocês sobre isso também, de como que vocês vão poder adquirir o sistema. A gente vai pôr o comercial que é à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter, mas eu queria que vocês olhassem para o sistema e pensassem, cara, olha quanta oportunidade eu tenho aqui para que vocês não vendam isso aqui muito rápido, né, Guilherme? Não seja de mão beijada para o seu cliente. Vá com estratégia, pessoal. Faz a arquitetura do negócio, monta o seu negócio em cima disso, né? Para que o cliente fique, para que você consiga oferecer uma oferta bem feita para ele. Eu tenho certeza que dá certo, né, Gui? Eu tenho certeza que dá certo, porque Exato. Dentro, é um de- sistema muito. O Guilherme, a gente está cada vez mais caprichando no sistema, colocando os módulos úteis, ferramentas que os clientes vão utilizar. Vocês vão ter uma praticidade para poder implementar aquilo, vão ganhar tempo é dinheiro, né? Então, sim, tem sim, tá, gente? Como vocês transformarem isso numa maquinazinha de receita recorrente e escalável para vocês, né, Gui? Exatamente. Dentro desse ponto, dessa visão, o que a gente fala sobre essa, essa estrutura, né, inteira do Conversa Labs é que quando você olha para o software, você tenha ali todos os pontos necessários de integração e que diminua a fricção entre serviços. Exemplo, eu preciso gerar um contrato, eu preciso gerar um boleto para o meu cliente. Claro, a gente constrói tudo junto, né, pessoal? Vai ter aqui
parceiros nossos dentro da lista dos 100 que vão entrar, que vão participar conosco da construção de tudo isso. Exemplo, Guilherme, é possível colocar a emissão de nota fiscal? Pessoal, já está ali no backlog, eu já rascunhei algumas coisas ali, porque eu já tenho isso rodando em outros sistemas. A maioria das coisas que vocês veem no software da Conversa Labs, eu trouxe de muita coisa que eu já desenvolvi em outros negócios. Não é algo que saiu da minha cabeça, que não, eu inventei aqui, agora eu vou colocar. Não, pessoal, é coisas que eu já vinha aplicando em outros softwares e estou aplicando aqui dentro do conceito unificado, né? Então, exemplo, Guilherme, eu preciso emitir a nota fiscal. Tá, hoje você não tem nativo dentro da nossa solução, mas na sua integração com Asas, o Asas já vai emitir a nota fiscal. Então, assim, você não está refém, você não está perdendo nada. Você ligou lá o Asas, está emitindo a nota fiscal. Guilherme, terá a possibilidade de colocar outros bancos? Teve lá, o pessoal reportou ali, poderia implementar o Cicobi, o Sicredi. O pessoal já colocou lá as features, professor. O pessoal está mandando feature lá para a gente criar. Então, assim, Tá certo. Assim, pensem que a construção disso tudo é em conjunto. Vocês vão trazer essas sugestões, essas necessidades, que a gente vai modelar ela para um contexto geral, que todos possam usar, né? Como o Ricardo ele levantou ontem nós estávamos falando sobre o Maestro, sobre a estrutura de CRM. Na quarta-feira nós falamos sobre a parte de... Falamos um pouco mais sobre o Maestro também, né, professor? Falamos do Maestro, falamos sobre... Na quarta nós falamos sobre o Maestro, contatos... Isso. Contato foi a canal foi terça, contato e CRM foi quarta e o maestro foi quinta. Isso. Então, não, na quarta que nós falamos sobre conexões, na quarta? Na terça. Na terça foi Terça, sobre né? conexões. Terça. Então, assim, a gente veio trazendo todas as informações e, com isso, a gente está construindo para vocês toda a visão geral. Hoje, a gente está falando sobre negócio, como vocês venderem isso. E dentro dessa expectativa, a gente também está trazendo para vocês toda essa estrutura facilitada, como uma central de ajuda, que você vai olhar, você vai ter lá toda a informação mastigada para o seu cliente. Então, exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente essa parte e trazer aqui esse contexto relacionado ao que a gente está falando. Exemplo, a central de ajuda, ela vai ser um canal de conhecimento, tanto para o seu agente de IA vender, quanto para que você possa oferecer isso para o cliente como base de conhecimento para ele vir aqui e tirar uma dúvida, conhecer mais sobre o software. Mas não é só isso que nós integramos. Nós também integramos para você a parte do bug report, né? Que é você vir aqui relatar um problema, ou pedir uma melhoria, ou ter uma ideia e colocar isso dentro do roadmap de desenvolvimento. Então, assim, olha a fricção que a gente diminuiu para você entregar uma solução mais completa para o teu cliente, de forma que ele não precise te reportar um problema ou te pedir ajuda de alguma informação da plataforma. Então, assim, tudo isso a gente constrói em conjunto. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês de informação, de estrutura, é que a construção do software ela é acompanhada da comunidade. Não pode ser desatrelada, porque quem está no dia a dia fazendo ali a busca do cliente, quem está resolvendo o problema são vocês. Nós também temos a expertise, nós temos o know-how, mas aqui nós criamos um corpo, uma comunidade que cada um tem uma peculiaridade. Às vezes eu não conheci um problema que o Ricardo resolveu, que o Ricardo tem. Exemplo, o Ricardo falou, Guilherme, o contato,
ele tem que ter um relacionamento entre hierarquia. Exemplo, um contato é responsável por outros contatos. Então, um exemplo, eu tenho um pai, no exemplo do Ricardo, né? Um pai que é o pai do aluno, o aluno é um contato também. Ele tem um documento, ele tem informações dele. E o pai também tem. E aí, dentro disso, tem a mãe, tem o tio que é autorizado a buscar essa criança na escola. E aí, quando a pessoa for lá falar dentro do software, né, esse contato for falar, oi, esse é o pai do fulano, ó. E esse é o tio do ciclano, ó. Tá relacionado, o pai autorizou o tio, vim buscar, beleza, bateu tudo, tá certinho. O software trazer essa vantagem, né? Então, é isso que a gente constrói aqui dentro do Conversa Labs. Pegar o problema de um e tornar a solução para todos. Beleza? Eu acho que deu para a gente trazer bastante informação, né, professor? Para eles, também lá na própria página, vocês vão ter ajuda aqui total de informações, né? Tudo que vocês precisam saber. Também. Gui, abre os planos ali rapidinho para me mostrar a calculadora. Essa daí, ó. Essa mesmo, Essa o daqui, simulador ó. de Essa venda. daqui, isso. Esse aí, pessoal, é legal porque, assim, o que a gente pensou? A gente pensa em como que vocês vão revender isso daí, né, Guilherme? O Guilherme montou uma calculadora que eu achei legal, que mostra ali aquela parte de quanto que você cobra e a de baixo aí, ó. Quanto você pode faturar revendendo aí, ó. Isso. Aqui, ó, vamos lá, pessoal. Exemplo, tá? Digamos que o seu software, a sua assinatura de uma conta seja 997. Isso aqui é uma sugestão, tá? Exemplo, Guilherme, não, eu vendo o ticket a R$ 97. Né? Exemplo, eu tenho uma conta que eu vou vender a R$ 97. Uma conta, né? Um cliente. Só, você não tem uma margem saudável. Você não tem uma margem saudável. Quando você já vai aumentando, exemplo, beleza, vou vender a 297 o primeiro cliente aqui com uma conta. Empatou, né? Você está ganhando nada. Mas a partir do segundo cliente, você já começa a ter margem. Mas isso aqui, pessoal, é uma sugestão. Eu recomendo que você venda dentro do valor que é a expectativa do software. Quando o teu cliente olhar para o software, ele vai falar, ele vai ter uma expectativa tão grande que ele vai falar assim, caramba, eu posso fazer tudo por aqui, tudo em um lugar só, R$ 997 para ele vai ficar muito barato. Muito barato. Então, dentro desse ponto, dentro dessa expectativa que a gente apresenta aqui para vocês, claro, é uma estimativa, a gente está simulando sem a operação da VPS, sem custo de IA, sem custo de equipe, tá? E aí, vocês conseguem observar que a variação de lucro, ela depende do quanto que vocês vão vender isso para o cliente de vocês. Vai ter gente aqui que vai vender o setup a R$ 5.000, vai vender uma recorrência de R$ 5.000, de R$ 3.000. E aí a gente pode trazer até um exemplo, né? Sendo aqui bem tranquilo aqui com vocês, tá, pessoal? A gente não quer falar que um concorrente seja ruim ou mais caro ou nada disso. Mas eu vou só trazer uma comparação para vocês, tá? Para que vocês mesmo possam falar assim, pô, caramba, Guilherme, realmente, o modo de vender é esse. Faz sentido, Guilherme. Então, exemplo, a gente tem um concorrente aqui de peso, Data Crazy. Para quem conhece, para quem já usa aí, sabe que é um software muito bom. Olha a faixa inicial que eles iniciam a venda no start, 297. Mas eles impõem limites nas features. Para a pessoa que está começando, está muito bom, né? Olha, 5.000 leads, tal. Mas se a gente for calcular no CAC, né? Exemplo, peraí, 5.000 leads vai pagar essa conta de 297? Não sei se vai pagar essa conta para esse cliente. De repente, não. De repente, ele precisa de 10.000 leads. Então, assim, pessoal, observem como a concorrência faz com a tabela de preço deles e como vocês podem fazer isso também.
Então, exemplo, como eu falei, vocês podem iniciar aqui vendendo a 297. Beleza? Vocês podem começar vendendo a 297. No primeiro cliente, vocês estão ganhando nada, pessoal. No segundo, vocês já estão iniciando a margem de lucro. Chegou no 10º cliente, vocês já estão com uma margem de lucro muito boa. Só que aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo. O seu cliente, ele vai ter ali... Claro, a gente vai trazer essa granularidade, que é você definir ali quantas pipelines o cliente vai ter, quantos contatos ele pode ter, quantas mensagens ele pode enviar, quantas automações ele pode ter, quantos canais. Isso tudo fica modular, tá? Tem bastante coisa ali que já é modular, exemplo, quantidade de atendentes, quantidade de armazenamento, que é super importante, né, professor? A gente fala sobre armazenamento. O cliente trabalha lá, exemplo, uma gráfica, né, pessoal? A gráfica manda vários vídeos pesados e... Nossa senhora, o tempo inteiro. Já era, pessoal. Estourou o seu bucket e você tem que passar esse custo para o cliente, tá? Então, a gente trouxe esse mecanismo de biblioteca, de organização, aonde você consegue ali colocar a quantidade de megabytes, de gigabytes de armazenamento para esse cliente. Então, vocês conseguem olhar para essa tabela e falar assim, pô, beleza, legal, eu vou trabalhar aqui com plano Pro para o meu cliente, é o que faz mais sentido para ele. Então, vejam que o concorrente, ele traz uma base para a gente aqui de valor, de mercado, assim. Data Crazy não é tão antigo não, tá, pessoal? Data Crazy é recente agora. Só que o crescimento que eles tiveram foi muito, muito grande. E esse é um grande case para a gente ter como base. E é aí que a gente tem que fazer, do nosso lado, o nosso dever de casa. Cobrar corretamente o cliente. Porque se a gente cobrar errado, no final de tudo a gente está perdendo. Está perdendo e muito, 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 muito mesmo. Então, assim, eu trouxe tirei aqui. Eu trouxe essa visão do exemplo do concorrente para que vocês se baseiem, né, dessa faixa de custo. E aí vocês vão granular ali a venda, né? Então, exemplo, vou ligar o CRM para você, 297. Eu preciso de agentes de IA, como a Kelly perguntou aqui. A conexão dos agentes é dentro da própria plataforma? Sim, é nativo dentro da própria plataforma. É dentro da própria plataforma o agente. Então, para ativar o Maestro, para ativar o agente de IA nativo da plataforma, o cliente paga um valor a mais. 997, quantos atendentes? No caso aqui do Data Crazy, o Douglas. Assim, exemplo, eu venderia 997, eu venderia, né? Eu aqui venderia, exemplo, 10 atendentes, né? 10 atendentes, eu colocaria 10 atendentes, entendeu? Colocaria 10 pessoas aqui, 10 cadeiras ali de agentes para ele utilizar na plataforma. Então, seria um número muito, muito bom, né? É difícil, né, professor, ter mais de 10. Eu já vi aqui casos de 40, tá, pessoal? Já vi casos de 40 para corretora. Imobiliária deve ter bastante, né? Escola imobiliária, pode ter bastante. exatamente. Corretora. 40 pessoas ali atendendo o WhatsApp, atendendo vendas ali dentro da plataforma. Não deve ser o habitual, não. Entendeu? Aí esse cara, o setup dele é aquele valor de setup que vocês vão fazer a estrutura para o cliente, e a recorrência dele tem que ser uma recorrência muito boa. Tem que ser uma recorrência muito boa. Aí eu não coloco limite nele, porque aí a gente entra casa a casa, né? A imobiliária, ela vai ter muitos leads. Como é que eu vou colocar ali um limite de 5 mil contatos, cobrando muito caro para ele? Não, eu vou falar assim, ó, você vai pagar 3 mil, mas você não tem limite de contatos. Aí é uma instalação de chat só para esse cliente, só para ele, pessoal. Vocês vão estar pagando ali 297 na instalação e um account. 297, uma instalação, uma account. E está cobrando 3 mil reais desse cliente. Guilherme, porque você, né, pessoal, assim,
como a gente tem que deixar de pensar fragmentado e pensar na solução inteira, numa solução inteira vocês vão ter os agentes que trabalham 24 horas para a empresa, então é um colaborador. Eu não sei se todos vocês aqui têm um colaborador. Hoje, Guilherme, hoje foi feriado na minha cidade. Hoje eu não tenho o Djavan aqui, eu não tenho a Sara, não tenho a Camila. Sobrou para quem? Para mim. Então, assim, é legal talvez vocês conversarem com o pessoal, com as pessoas, para vocês entenderem as dores de uma empresa, né, pessoal? Quando não tem alguém ali, num dia que talvez precisou ter alguém ali. Esse cara paga. Imagina uma imobiliária que uma pessoa vai alugar uma casa, um apartamento caro ali, e não tinha ninguém no dia para atender o cara, nem para dar um bom dia para a pessoa. Um dentista, pessoal, não é barato um dentista, né? E não teve ninguém para responder o dentista no sábado à tarde. O cara com dor de dente lá e ninguém nem respondeu. Beleza, você não ia ter alguém para atender ele, mas dá uma resposta para falar assim, "Ah, amigo, não vou conseguir atender você." Ficar no vácuo é pior. Então, às vezes, pode parecer um valor alto, mas naquelas empresas que eu falei para vocês, aquele tipo de empresa que eu falei para vocês, o atendimento é o core do negócio. Não é um negócio opcional. A pessoa não tem um site para eu promover, pessoal. A pessoa não fala comigo, ela entra e compra. Né? Eu não tenho atendimento envolvido na compra, na Promovweb. Mas o dentista tem, a escola tem, a imobiliária tem. Então, eles enxergam o mundo de outra maneira. Isso aqui, né, Guilherme? Isso aqui pro cara é um valor muito bom para ele. Com Para certeza. você pensar que vai ter que pagar o token ainda, uma VPS, mas mesmo assim, ainda é um valor muito bom para uma empresa que vende uma casa de 500 mil, 1 milhão. Isso aqui tá ok pro cara pagar. Né? Uma dentista, pessoal, que fatura. Isso aqui é um dente que você tira. Né? Um dente que você tira. Então, assim, tem que pensar, gente, nesse ponto, né? A gente tá criando uma ferramenta que atende desde o pequeno até o grande. Por que não vocês olharem mais para os grandes agora também, né, Guilherme? Assim, além de querer vir e enxugar. Pô, Luiz, eu vou vender por 500, cara. Ou nem é questão disso, né, Guilherme? Eu vou repassar o valor do sistema para o cliente. Então, beleza. E eu vou vender o meu serviço ali para ele. Tranquilo também. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. A nossa ideia, pessoal, e a gente quer falar muito disso com vocês, é para que não seja muito de graça, não seja de mão beijada essas coisas. Porque é um sistema que vai resolver muito problema do cara. Vai resolver o seu e vai resolver o do cliente. Então, eu acredito que o mercado está indo para esse caminho e vocês deveriam seguir essa, essa onda de começar a cobrar mais por quem entrega bem. Né, Guilherme? A IA entrega, pessoal. Uma IA bem feitinha, se vocês configurar um agente legalzinho pro cara, tudo afinadinho, e vocês viram que vocês vão ter que configurar isso para eles, vocês vendem bem, pessoal. A gente quer montar esse grupo de pessoas, esse grupo de empresas que vão conseguir vender bem o sistema de atendimento. A gente fornecendo para vocês tecnologia, ajuda, né, Guilherme? Onboards, parceiros que vão ajudar vocês em diversas etapas, para que vocês possam também evoluir e vender bem, né? Exatamente, exatamente. É pensando num modelo de negócio que seja saudável e sustentável. Então, Para todo exemplo. mundo. Exato. Guilherme, qual é a sugestão que você dá em relação a vender tokens para o cliente? Pessoal, é muito bom enquanto o valor O, está to- barato. o token é barato. Isso que eu Enquanto ia está falar. barato é muito bom, pessoal. É uma delícia. Eu adoro esse modelo de negócio. Só que vai chegar um momento que o token vai ficar muito caro, pessoal. O dólar vai subir, vai ter, vai ter guerra, vai ter sei lá o quê, e o fornecimento de tokens vai ficar mais caro. E aí, quem paga a conta no final é você, porque você tabelou o preço para o cliente. Como é que você vai chegar de um dia para o outro e falar, cliente, ó, hoje já não é mais X, agora é Y. O cliente vai sair fora, ele vai pular fora. Ele vai desistir de você. Agora, se você fala assim para o cliente, olha só, o custo da IA é só você colocar o teu cartãozinho lá e você está vendo o que está custando para você. E eu gosto de trabalhar nesse modelo, pessoal. Eu prefiro esse modelo. Eu prefiro. E dentro desse conceito, o que a gente vai fazer para aquele que quer vender o crédito para o cliente? A gente vai implementar uma estrutura onde vocês vão conseguir vender ali, igual o Data Crazy lá, ele dá 1 milhão de tokens para você utilizar dentro dos planos. Todos os planos dão 1 milhão de tokens. Provavelmente, acabou o token, ele te vende, né, uma recarga, um add-ons. E aí, a ideia é aplicar isso dentro do Maestro, para que vocês possam vender de forma
a crédito para o teu cliente. Faz sentido, sim. Só que no modelo de negócio que atualmente eu uso, faz sentido. Amanhã a gente já não sabe, pessoal. Então, vocês têm que estar pronto para essa mudança, esse advento que pode acontecer. E aí, o que nós observamos do mercado é que realmente vai aumentar. Vai aumentar o valor. Vai aumentar, pessoal. Não vai ficar barato. E ter uma infraestrutura de IA hoje ainda está barato, né, professor? Está barato. Está barato, tá? Você ter uma infraestrutura, exemplo. Ah, Guilherme, beleza, eu tenho uma maquininha velha aqui parada, eu tenho uma forma de subir um servidor para colocar um Lama lá, um Olama. Pessoal, vai rodar, pô. Para um atendimento simples, né, professor? Para um atendimento nada complexo, vale a pena. Se vocês têm lá um modelo que é muito bom, barato e roda para aquele atendimento, aí eu venderia mais em conta essa estrutura, né? Venderia mais em conta para um cliente que só tem um atendimento ali muito básico, muito simples, beleza? Agora, para uma estrutura grande, de alto volume, não faz sentido vocês venderem tão barato isso tudo, tá? Porque eu vou falar para vocês, depois da era agêntica de IA, né, do GPT, a galera enlouqueceu, né? Vendeu bot aí a esmo, barato demais, e criou uma visão do mercado muito desequilibrada, porque tem gente que vende a 5, 10, 20, 50, 100 mil, 300 mil reais agente de IA. Só que aí você tem que equiparar os níveis, né? O agente de IA desse cara aqui, que vende a 100 mil, faz um monte de coisa que o de 5 mil não faz, né? Mas tudo é a perspectiva do valor que você entrega, né, pessoal? Então, assim, se você mostra valor no que você entrega, ele não vai valer 997, ele vai valer 3 mil reais. Então, é a perspectiva do valor que vocês passam para o cliente. Exemplo, quanto custa um salário mínimo, né? Vamos colocar aí. Quanto custa um salário mínimo de um atendente para ficar ali, que não vai ser 24 horas por dia? É esse o argumento que vocês vão usar para o cliente. Então, eu acredito que ficou bem claro, né? Bem transparente, né, professor? Essa informação para que vocês possam realmente estudar o plano de negócio junto conosco, né? A gente vai trazer isso para vocês, mas que fique bem claro e vocês possam aplicar isso dentro dos negócios, tá? Pessoal, agradeço a todos vocês. Guilherme, muito obrigado de novo. Encerramos aqui a semana, hein? Deu certinho, de segunda a sexta. Bom, A graças a gente vai Deus. fazer outra, teremos outras semanas para a gente poder bater papo com vocês, apresentar o sistema, novos recursos. Vamos falar de infra, vamos falar de vendas, vamos falar de contabilidade, vamos falar de lei, de tudo, né? Nessa nossa jornada aí. E de novo, tá, gente? Agradeço a todos vocês. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal do Conversa Labs, né? E de novo, tá, Gui? Obrigadão, hein, Gui? Bora, professor. Eu que agradeço. Show de bola. Valeu, pessoal. Um abraço.